Olá, amados da Paz de Arrucho. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Anívia Soares. Vamos lá. Coloco aqui para vocês. Aí, opa, aqui tá meio tortinho. Ah, sim, tá show, perfeito. Então vamos lá. Sabe por quê? Fogo é para queimar o pecado que existe em nós. O fogo do Espírito Santo, ele não vem apenas para nos fazer pular e ter sensações da presença de Deus. Tudo isso é muito bom e eu amo isso. Então veja, pular e ter sensações na presença de Deus. Vocês vejam que esse fogo é um fogo estranho. Tanto que eu tenho para mim, gente, sinceramente, Marcos, Mateus e Lucas, eles acrescentaram a palavra fogo. Porque em Marcos não está a palavra fogo. Está o Espírito, né? Como a gente viu no vídeo anterior. Está o Espírito, não está com o Espírito e fogo, né? Não tá. E quando a gente lê em Atos 2, de 1 a 4, que parecia línguas como de fogo. Não era línguas de fogo, era como parecia. Não estava afirmando que era fogo. Tá? Foi o que eu falei, que uma pessoa, ela ficou envergonhada e aí ela ficou vermelha como um pimentão, mas não, ela não é um pimentão, ela ficou vermelha como um pimentão. Então é diferente. Agora, esse fogo realmente é um fogo estranho. Por quê? Porque é o fogo de um espírito que engana as pessoas. Vocês vejam que isso que ela está falando de pular, né? Essas coisas assim, é tudo físico para o Deus terrom, porque Yahweh não aceita nada físico. A gente deve adorá-lo em espírito e em verdade, nada físico. Então vocês vejam que esse fogo é o tal reteté. É o tal reteté. Tanto que vocês vejam que Yahushua, veja, e Yahushua soprou sobre ele, sobre quem? Sobre os discípulos, após ele ter ressuscitado. Ele estava com os discípulos e ele disse: receba o espírito de Yahweh. Receba o espírito. Ele não disse: receba o espírito de Yahweh e fogo. Ele não falou isso. Você não vê na escritura os apóstolos pulando, né? Tendo essas coisas. Você não vê isso. Você vê os apóstolos cheios do espírito anunciando a verdade. Então, esse espírito é muito estranho. Vocês vejam bem, eu vou colocar aqui para vocês sobre espírito. Olha, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Olha aqui, vamos ver esse aqui. Eita, gente, que isso? Que coisa é essa? Vamos ver. Ah,
Tá, vamos no outro aqui, amados. Vamos no outro. Você vê, você quer botar que a pessoa, né, se batizar, a pessoa vai ser cheia do Espírito, né? Né? Mas só que o Espírito habita em nós. Vocês vejam bem. Vamos ver isso aqui. Eu já vou orar, Deus. Eu vou ter que vocês castigam, mas vamos orar. Não é evangélico, não? Mas a caneta de novo. Cadê a caneta dele? Vocês estão fazendo prova de Deus. Como é que você conheceu aqui? Internet. É a mesma coisa que a internet? Não. É melhor? Muito bem, né? Muito melhor. É o seguinte, fica ligado. Vamos ver aqui. Só escreve esse nome que eu falei pra você. Dobra aí o papel. Dobra o papel. Tu não é evangélico, mas essa daqui é profeta. Guarda esse nome aí. Guarda esse nome aí. Porque Deus vai fazer um milagre nesse nome. Fica aí. Você que está aqui, certo? Levanta a mão, filha. Como é que você conheceu aqui? Hã? Cadê os amigos dela? E como é que vocês conheceram aqui? É a mesma coisa que a internet? É a mesma coisa? É melhor? Se você é profeta para ti, eu vou que vem cá na frente dos maus, vai dizer, vou que é para Fica ligado que eu vou fazer uma oração. Quero dar uma Deus com força aqui. Abra a mão. Eu tenho que quebrar uma maldição de pai na tua vida. Sabe por quê? Porque se não quebrar, essa maldição vai te acompanhar. Porque o diabo diz assim, ó, ninguém da família dela vai ser treinado sentimental. Então tem criança, mas não tem pai para tomar conta. Você precisava de um abraço de pai, não tem. Eu já te dou um abraço de pai aqui agora. E Deus falou, eu vou te honrar. Eu vou fazer você grande. Pega agora. Eu fico como um salão. Amados, sobre isso aqui, né, que a gente viu, né? Tem um verso na escritura que diz assim, veja, ele se transfigura como ser de luz. Bíblia. Tá? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Vamos lá, 2 Coríntios. Vamos ler aqui. Ai, 2 Coríntios 11. Então, vamos ler aqui. Deixa eu tirar aqui pra gente ler. Tá? Bem grandinho, mas vamos ler. Se quiser eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque sou zeloso de vós com zelo de Arro, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Yahushua. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Yahushua. Porque se alguém for pregar-vos outro Yahushua, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outra promessa que não abraçastes, com razão ou sofrerias. Veja bem, está falando de quê? Outra promessa, outro espírito, está falando da religião, desse espírito que habita na religião, no engano. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos,
E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei a promessa de Arno. Veja, de graça vos anunciei a promessa de Arno. E hoje o que eles fazem, amados? Cobradíssimos em oferta para anunciar a falsa promessa. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, tinha necessidade, ninguém fui pesado. Veja, estou falando igrejas aqui de pessoas. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Será assim aqui é o 1 Coríntios ou 2 Coríntios, amados? Deixa eu ver aqui. É 2 Coríntios mesmo, tá certo. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Como a verdade de Arruxo está em mim, esta glória não me impedirá, não será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Arruxo sabe. Mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo de que me gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Arruxo. Veja, transfiguram-se. Transfigurando-se em apóstolo de Arruxo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Vocês vejam bem. Não é muito, pois, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não eu digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Vejam bem. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado eu digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Arruxo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Se os judeus aqui que estão falando são líderes religiosos. 3 vezes fui assaltado com varas, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Veja, isso tudo o apóstolo sofreu por Arruxo, por estar no espírito. Vocês vejam bem. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Esse jejum aqui, amado, não é jejum religioso. Esse jejum era jejum que ele não tinha o que comer. Porque ele não tinha o que comer, por isso que ele ficou em jejum. Não é porque ele fez jejum religioso, mas é porque ele não tinha o que comer. Tá certo? E também jejum para o corpo dele, não é nada religioso. Então veja, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Yarro e Pai de nosso Senhor Yahushua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido no cesto por uma janela de muralha, assim escapei das suas mãos. Então vocês vejam que Satanás, que é Terron, né?
ele também se transfigura como anjo de luz, como está escrito aqui, tá certo? Então, isso aqui, porque veja bem, amados, isso aqui são atos religiosos. E a Rússia não pediu para a gente fazer isso. Hoje o batismo no Espírito, como está escrito em 1 Pedro 3,21, não mais o lavar da imundície do corpo, mas a boa consciência perante o Yahweh, é no Espírito, no entendimento, não é mais nada físico. Então isso aqui, Satanás se transfigura como ser de luz, tá certo? Tá bem claro isso na Escritura, tá? Então eu quero ver aqui o seguinte, amados. Vamos botar aqui, manifestação do Espírito de Fogo. Manifestação do Espírito Santo. Santo de Fogo. Vamos ver aqui, se a gente acha alguma coisa. Ó, Escola de Fogo, Apóstolo Robson Martins, ó. Manifestação do poder do Espírito Santo. Olha aqui. Veja bem, esse fogo que a Nívia Soares está falando, olha. Não, nesse fogo... Aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Olha o que é o Espírito de Fogo aqui. É isso que a Nívia Soares está falando, veja. Esse mover do Espírito. Mas esse Espírito, amado, não é o Espírito da verdade. Não é. Esse Espírito não é o Espírito da verdade. O Espírito de Arro, ele é um Espírito que a gente sabe o que a gente está fazendo. Veja bem, ó. Ó, todo mundo lá, ó. Olha só como é que está essa mulher. Veja se isso é o Espírito da verdade, amados. Isso é tudo físico. Veja, as pessoas caindo. As pessoas não têm nem noção do que está fazendo, olha. Olha isso ali, ó. Olha aqui o símbolo dele, olha como é que ele tá. Olha isso. Olha. É esse espírito que a Nívia Soares está falando. E sendo que Yahushua, ele batizou com o espírito de Yahweh. Ele disse, ele não batizou. Quem batiza é o Pai. O Pai batiza não, desculpa. Quem nos enche do espírito é o Pai. O Pai que nos enche do espírito, porque é o Pai, tá? O Pai, eu vou até deixar eu não sei se eu deixo esse link aqui na descrição para vocês. Veja bem, o Pai nos enche do Espírito. Tanto que o Pai encheu o Filho do Espírito. Veja bem, o que está escrito aqui, olha. Em Lucas 4:1, olha. E Yahushua, cheio do Espírito de Arro, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja, cheio do Espírito. O Pai, ele nos enche do Espírito. Tá? Então, quando Yahushua falou para os discípulos, recebei o Espírito, ele disse, receba o Espírito. Os discípulos receberam, mas quem encheu as pessoas do Espírito, os discípulos do Espírito? Foi Yahweh, porque ele é Espírito. Então ele é que nos enche do Espírito. Mas como Yahweh nos enche do Espírito? Quando a gente vai para Yahushua, porque Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando Yahushua leva a gente ao Pai, a gente vai a Yahushua e ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Mas não está escrito encher do Espírito e de fogo. É encher do Espírito. Então vocês vejam que esse fogo aqui é esse fogo que a Nívia Soares está falando. Eu acho que eu vou deixar esse link na descrição para vocês, tá? Acho que eu vou deixar esse link. Então vocês vejam bem, olha aqui, ó. Olha, veja bem. Ó, olha isso. Veja. Não vou deixar esse link na descrição não, amados. Tá? Não vou deixar não, tá? Olha, agora vamos ver outra aqui pra vocês verem. Verem, olha. Aí vou botar aqui, ó, manifestação do Espírito e candomblé.
Olha, veja bem, esse aqui a gente já viu, mas vou botar de novo. Observe as imagens que veremos a seguir. Nosso objetivo não é assustar ou manifestar um espírito de crítica, mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Então vocês vejam o seguinte, o fogo que ela está falando é esse fogo do reteté, mas o reteté não é de arro, é de terrom para enganar as pessoas, amados. E é tudo físico, vocês vejam, eu vou botar de novo isso aqui, tá? E vocês vão ver, eu não vou colocar esse vídeo no link na descrição não, tá? Mas vou botar aqui pra gente assistir tudo. Vocês vão ver que o que eles fazem na igreja evangélica é a mesma coisa que fazem nos terreiros de macumba. Vejam bem. E muito sério está acontecendo e como amantes da verdade é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que possa ser um engano. Este que estamos vendo é o pastor Luiz Alcione. Observe o braço esquerdo da moça de azul ao fundo. Este menino que supostamente está sendo usado pelo Espírito Santo, observe também a posição do seu braço esquerdo em suas costas. Fique atento no braço esquerdo da moça de rosa. Ela faz parte do conjunto musical da igreja. Compare com as imagens a seguir. Observe o braço esquerdo sobre as costas. Vocês vejam que é tudo físico, ó. Vocês vejam que é o mesmo Deus que ele adora, o Deus que a Umbanda adora, que a Macumba adora, é o mesmo Deus que os evangélicos adoram. Observe ainda esse senhor de terno cinza. Olha aqui também, ó. Círculos com seu dedo no ar. Veja, e essa aqui também, ó, sinal de Bafomé, ó. Assim como no céu embaixo, assim na terra como no céu embaixo, uma coisa assim, quer dizer, né? Compare as imagens novamente.
seria tudo isso apenas uma coincidência? Vocês vejam que esse espírito, amado, ele invade a alma das pessoas. Você pode não acreditar, mas o que estamos vendo é um culto em uma igreja evangélica pentecostal. Então vocês vejam que esse espírito habita na alma. Habita não, ele faz visita na alma. Né? Porque é tudo físico, e sendo que o espírito da verdade, o espírito de Yahweh, ele habita no nosso entendimento. Ele habita no templo do espírito e não no templo físico. Por quê? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam que esse espírito de fogo não é de Yahweh. Por isso que eu, quando li isso, né, em Mateus e em Lucas, falando que Yahushua ele ia batizar com o espírito de Yahweh e com fogo, esse fogo não me bateu. E em Marcos já não tá. Por quê? Porque esse fogo aqui que a Nívia Soares está falando é isso aqui, ó. E que é o mesmo fogo que está nos terreiros de Macumba, amados. Veja. Então vocês vejam que é a mesma coisa, né? Então deixa eu tirar aqui, eu não vou colocar isso para vocês, está no link da descrição. Então vocês vejam que é a mesma coisa. E o que a Nívia Soares aqui está falando do espírito de fogo, né? Com fogo, é esse fogo. Então vocês vejam que não bate com a escritura, vejam. Do fogo quem precisa somos nós. Diga para quem está desse lado, eu e você precisamos de fogo. Então, qual fogo? Esse fogo, ela vai explicar que fogo. O que nós precisamos é do Espírito, porque o Pai nos enche do Espírito. Ele não enche de fogo. Esse fogo quem dá é Terrom, amados. E esse aqui que está escrito em Mateus, que a gente leu, né? De que Yahushua, que João Batista falou, né? Deixa eu ver aqui, eu vos batizo com água, com o Espírito e com fogo. Ele vos batizará, deixa eu ver aqui. Com o Espírito e com fogo. Bíblia, é porque eu esqueci onde está escrito, mas eu ando muito esquecida. É triste isso, eu ando muito esquecida. Ó, Mateus 3,11, olha só. Mateus 3,11, vamos de novo, olha só. Vocês vejam aqui que está, receber o Espírito de Yahweh. Yahushua, ele falou para os discípulos, quando ele ressuscitou, ele estava entre os discípulos após ressuscitado. Ele disse, receber o Espírito de Yahweh. Ele não disse, receber o Espírito de Yahweh e o fogo. E a Escritura diz, João cheio do Espírito, não diz João cheio do Espírito de fogo. E Yahushua cheio do Espírito de fogo, não diz isso, diz Yahushua cheio do Espírito. E João cheio do Espírito, é assim que está na Escritura. Então vamos lá, Mateus 3,11, né? Veja, vamos ver aqui, ó, 3. Vamos botar aqui 11, 12. Olha. Vamos lá de novo, amados. Desculpa, vou demorar um pouquinho esse vídeo, mas vamos lá. Olha, eu os batizo com água para não mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito de água e fogo. Olha só. Ele é mais importante do que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Então vamos lá. Com o Espírito com fogo, aqui tá como a gente já viu. Espírito com fogo, tá? Espírito com fogo.
tá? E aí aqui tá, ó, batizará com espírito e com fogo, tá? Aqui tá isso. Aí agora aqui em Marcos 1, 7 e 8, já não tá, só tá com espírito. Eu tô achando que eles acrescentaram esse fogo, tá? Porque esse fogo que a Nívia Soares está falando, qual é o fogo? A gente vai ver. 7 e 8, vamos ver aqui, ó. 7 e 8. Vou me alongar só um pouquinho, amados, me perdoe, mas é necessário. Ó, depois de mim vem alguém, e mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com espírito de arro. Ó. Espírito de arro, espírito de arro, espírito de arro, espírito de arro. Não tá com fogo. Agora aqui, Lucas 3, 15 a 17 está também de fogo. Ó. Lucas 3, 15 a 17, né? Ó, Lucas 3, 15 a 17. Vamos botar aqui 15 a 17. E depois em João, ele não está nem falando isso. Em João falou, mas não vou botar em João porque a gente já viu. Mas só para vocês verem que aqui também está. Em João não está nem falando isso que ele disse. Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. E não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Eles batizarão com o Espírito Santo e com fogo. Veja. Fogo. 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 Esse fogo aqui, amados, pode ter certeza que eles acrescentaram. Porque o que é o fogo que a Nívia está falando aqui, amados? Veja. Vamos ver aqui o que é o fogo que a Nívia Soares está falando. E que eles precisam do fogo. Precisam do fogo por quê? Porque precisa de tudo físico. Esse fogo é físico. É se mover no espírito físico, mas é o espírito da mentira e do engano que habita nos tempos físicos. Veja. Diga para quem está do seu lado, eu e você precisamos de fogo. Sabe por quê? Fogo é para queimar o pecado que existe em nós. O fogo do Espírito Santo, ele não vem apenas para nos fazer pular e ter sensações da presença de Deus. Tudo isso é muito bom e eu amo isso. Amo. Eu amo quando o Espírito Santo vem sobre mim e eu fico no chão. Eu perco as forças, perco as pernas de sentir a presença de Deus. Eu amo isso. Mas veja bem, de sentir a presença de Deus. Eu amo quando o Espírito Santo vem sobre mim. Vocês vejam que esse Espírito que habita nos templos, ele vem sobre a pessoa. Mas não é sobre o ser, não é sobre o entendimento, mas vem sobre a emoção. A alma, a emoção, mexe com a emoção. Então esse Espírito vem, mas o Espírito da verdade, ele não vem, ele mora, ele habita. Quando a gente é cheio do Espírito, o Espírito mora em nós. A própria Escritura diz, não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito, e que o Espírito habita em vós. Ele não vem para você sentir a presença dele. Ele mora em nós. É constante, amados. Então vocês vejam que é um espírito totalmente contrário do que está o espírito do Espírito da verdade. Tá? Então eu vou encerrar por aqui, amados. Desculpa aí ter demorado, mas foi necessário. Então esse fogo aí, realmente, para mim é um fogo estranho. E eu tenho para mim, tá? Que essa parte aí em Mateus e em Lucas, que está dizendo, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo foi acrescentado, justamente para dar respaldo aí esse mover desse Espírito, que é o Espírito da mentira, que habita nos tempos físicos. Que é o fogo aí, porque segundo a Nívia Soares, esse fogo é o quê? É você sentir essa presença, é você cair, você pular, e você gritar e fazer essas coisas tudo, que na verdade isso tudo é físico.
E o Espírito da verdade não aceita nada físico, porque ele é Espírito. O Pai é Espírito, importa que a gente adora o Espírito em verdade. Não é no físico, mas é no Espírito. E quando a gente adora o Espírito em verdade, a gente sabe o que a gente está fazendo, porque é racional. E as pessoas, quando estão nesse mover, desse fogo aí, desse Espírito, esse fogo estranho, a pessoa fica no mover, a pessoa fica assim, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. A pessoa faz as coisas sem ter noção do que está fazendo. Entende? Então é uma coisa muito estranha. E vocês viram que esse espírito é o mesmo espírito que está nos terreiros de macumba. Então, amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha. Até a próxima. E desculpe aí o vídeo longo. Um abraço.